Seja muito bem-vindo a mais esta aula do curso. Nesta aula, eu vou continuar revelando para você os segredos de dentro de um banco, de quem já foi gerente de banco e estava do outro lado da mesa. Não como cliente, mas como gerente, como insider dentro do banco. E eu estou revelando esses segredos para você porque é muito importante para sua mentalidade milionária. Conhecer as regras do jogo, por dentro, do lado de quem faz as regras. Os bancos, é claro. Eu estou mostrando para você como você deve pensar e agir no seu dia a dia dentro do mercado financeiro, que é o mercado do dinheiro, claro. E nesta aula eu quero dar uma dica para você que a maioria das pessoas desconhece. As pessoas pensam que os bancos são obrigados a abrir uma conta corrente para elas, quando isto não é verdade. E elas pensam isso porque elas têm a visão do banco errada como uma instituição para servir elas. Elas não veem um banco como um comércio, como eu já falei para você, como um comércio de dinheiro, como outro qualquer. O banco é uma loja de dinheiro, é uma loja de produtos financeiros que vende títulos de capitalização, que vende seguros. E as pessoas, elas não têm essa visão. E essa visão, essa mentalidade é muito importante para ficar milionário. Porque conhecendo como funciona o mercado de dinheiro, você vai saber tomar as decisões e ter a mentalidade certa para enriquecer. Então tem que ficar muito bem claro para você que o banco, por lei, não é obrigado a abrir a conta de ninguém. Na verdade, eu vou falar para você, quando um cliente chega no banco para abrir a conta, o banco vai analisar, pegar os documentos, passar 2, 3 dias e fala para o cliente assim, olha, vai ser analisado os seus documentos e ver se aprova a conta. E a primeira coisa que é olhada nesses documentos é se tem restrição, se está no SPC, no Serasa, se está com o nome sujo. É olhado se for uma pessoa física, o comprovante de renda dela, se for uma pessoa jurídica ou empresa, que era a minha área, a gente olhar o faturamento da empresa e olhar o endividamento da empresa no Bacen e olhar tudo. E se esse cliente for um cliente que não tem restrição, que tem faturamento, que tem uma boa renda, que é um cliente que interessa para o banco, então o banco abre a conta. Se não interessa, vai ser falado quando o cliente volta alguma justificativa para não abertura da conta dele. E essas justificativas podem ser muitas justificativas. Pode falar para ele que o banco no momento não está abrindo conta, pode falar para ele que não é por causa das restrições, mas que ajudaria ele limpar as restrições dele. E é falado isso só para não haver a possibilidade de um processo por danos morais, por exemplo, só por isso. Não porque o banco vai dizer, olha, não vai abrir a conta porque você tem restrição. Isso pode deixar a pessoa numa situação constrangedora e ela processar o banco por danos morais. Mas também, do que eu conheço dos bancos e dos processos, quase impossível a pessoa ganhar. Porque os bancos são credores da economia. São os bancos que sustentam e movimentam a economia. Principalmente são os bancos que emprestam dinheiro para o governo, sustentam as campanhas políticas. Então é muito difícil uma pessoa processar um banco por alguma coisa e ganhar alguma coisa nesse processo. É claro que ela pode ganhar 10 mil reais, 20 mil reais daqui a 10 anos, porque a quantidade de advogados que o banco tem vai protelando, vai protelando, vai protelando. Daqui a 10 anos ela ganha lá 2 mil reais, 5 mil reais, que não é interessante para isso. E mais uma coisa, toda pessoa que tem um processo contra um banco não consegue operar com mais nenhum banco, crédito nenhum. Porque quando a gente vai avaliar o crédito, é olhado se a pessoa tem processos contra qualquer banco. E se ela tiver, ela não consegue crédito, não consegue aprovação, não consegue nada, operar com outro banco. Porque como é que o banco vai correr o risco de ter um cliente que já processou outro banco ou que tem algum problema com outro banco? Então fica a dica, o banco não é obrigado a abrir a conta de ninguém. Isso é um pensamento errado que as pessoas têm. Simplesmente porque o banco é uma loja como qualquer outro comércio. Interessa para ele
só os clientes que são qualificados. E o que é um cliente qualificado? É um cliente que tem uma boa renda, ou uma empresa que tem um bom faturamento, que não tem restrições, que vai fazer produtos bancários, que vai ser um tomador de crédito e pagar tudo certinho. Esse é o cliente qualificado, o cliente que interessa para o banco. O restante dos clientes que tem problemas, que tem restrições, que não tem uma boa renda, a empresa pequena que não tem um bom faturamento, esse cliente não interessa para o banco. Ele é praticamente descartado. É assim que funciona o mercado financeiro. E você tem que ter essa mentalidade para saber como agir. Por que eu falo isso para você? Porque tem muitas pessoas que chegam no banco e falam: olha, eu vim abrir uma conta no banco. Como se o banco fosse obrigado a fazer isso para ela. Mas não é. Muitas vezes esse cliente que chega xingando, que chega cheio de direitos no banco, é esse cliente que não vai ser aprovado, é esse cliente que não vai ter crédito, é esse cliente que não interessa para o banco. É a mesma coisa você no seu comércio, na sua empresa. Você não quer cliente que dê problema. Você não quer cliente, como no comércio, se chama de caroço. Cliente caroço, nenhum comércio quer, nenhuma loja quer e nenhum banco quer. Então você tem que ficar muito claro isso para você, para saber agir no mercado financeiro, para saber chegar em um banco, conversar, saber que quem está ali te atendendo tem metas, você já conhecer o que está por trás daquele atendimento. Essa é a mentalidade milionária. Todos os meus clientes milionários conheciam essas coisas. Eles sacavam isso, entendiam essas coisas. Conversando com o gerente, conversando com os funcionários do banco, as pessoas que enriquecem, elas entendem o jogo do mercado do dinheiro, como funciona, e elas atuam de acordo para construir patrimônio financeiro, sabendo o que vai falar, sabendo como vai se comportar, sabendo o que tem que fazer para construir seu patrimônio. Grande abraço, Deus abençoe você, você tem grandeza dentro de você. Tenha um dia fantástico. Seu amigo Jorge Odiva.